Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite, vou virar a câmera aqui. Boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui para... Tudo certo aqui. Melhor da outra posição, né? Deixa eu fazer assim. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá escutando direitinho? Tô Tá escutando. bom. Deixa eu só aumentar aqui o áudio. Então, bora, né? Boa noite, gente. Eu sou a Bruna. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Késia. Nós estamos aqui mais uma vez no quadro Educadores da VET, que tem como intuito estar profissionais que funcionam na veterinária, sobre a sua trajetória e trabalho. Eu acho que tem alguma coisa dando eco, né? Tem alguns aparelhos para eco. Deixa eu ver aqui. Tem o senhor ligado no computador ou uma série de áudio? Desculpa. Tá falando comigo? Sim, eu acho que tá dando eco. Tá tendo uma saída de áudio em algum outro aparelho. Não, eu só tô com o celular ligado aqui. Acho que deu erro, então. Tá com erro. Deixa eu... Agora parou. Parou? Né? Parou. Então bora, acho que deu, né? Voltou agora. Ixi, voltou. Da minha parte aqui, só se eu usar o fone de ouvido, mas até então só tô com o celular ligado. Quando a gente não fala nada, o som fica bom. Vamos tentar continuar. Por enquanto aqui não tá saindo, mas tentar. Para mim tá tranquilo. Agora o seu tá bom para mim, o áudio. Agora o outro da outra pessoa tava falhando. O da Kézia tá falhando, né? Isso. Tá falhando agora? Não, agora tá bom. Deve ter dado algum erro. Bom, gente, a gente vai ter como patrocinadora a PGS Vet, né, que é uma distribuidora de equipamentos que atende essa área médica veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamento para sua clínica. E no final da live a gente vai estar disponibilizando, né, o arroba da PGS Vet, além de estar marcando ele também aqui na live, para vocês terem acesso à página deles e conhecer melhor os produtos. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo direct, que a gente vai estar respondendo por lá. Hoje nós temos aqui conosco o médico veterinário Dr. Felipe Barros. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. A gente vai estar fazendo algumas perguntas e caso alguém também tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo. Bom, vamos começar. Em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, vamos lá. Senta que lá vem a história. Tô brincando. Em poucas palavras. Bom, eu sou formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Semiárido, né? Então, eu entrei na época da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, que se tornou universidade. Antes, a faculdade, ela só tinha... A escola superior, ela só tinha 2 cursos, que era veterinária e agronomia. E eu peguei essa transição logo no início mesmo que eu entrei. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Logo que eu me formei, eu fui fazer meu estágio, né? Então a gente pode até conversar sobre isso depois também, acho que talvez eu tenha alguma coisa para contar. Meu estágio de graduação, e surgiu a oportunidade de fazer minha pós-graduação na Unesp de Jaboticabal. Então eu tenho formação, sou mestre em cirurgia veterinária pela Unesp de Jaboticabal e em medicina veterinária com ênfase em reprodução animal, né? Porque o programa de medicina veterinária, ele na época tinha 4 áreas, acho que juntou agora junto com o programa de cirurgia. E então sou doutor em medicina veterinária com ênfase em reprodução animal pela Unesp também de Jaboticabal e fiz doutorado de sanduíche na Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos. Então, mas fez parte do meu programa de doutorado. Conte-nos um pouco da sua área, né, de atuação geral específica. Tá. A minha área de atuação hoje, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Dentro da universidade, eu sou professor da cirurgia veterinária, né? Cirurgia e obstetrícia. Na verdade, o programa, a grande área que eu entrei foi cirurgia e obstetrícia.
Dentro da universidade, eu foco mais, né, pela necessidade que havia do professor da obstetrícia, né, já tinha um professor Saulo, e como aqui a gente tem 2 professores devido ao número de alunos, né, por área, eu entrei porque a universidade solicitava um professor na área de obstetrícia, né, então eu prestei o concurso com esse objetivo. Então, minha grande área aqui dentro da universidade é a cirurgia veterinária associada à obstetrícia, mas a minha área mais específica eu vou colocar como obstetrícia veterinária, né? Então, eu sou professor da obstetrícia veterinária. Apesar de, dentro do nosso curso, a gente ter a disciplina de cirurgia de ruminantes, ela é uma disciplina optativa, e junto também com o professor Saulo, eu sou professor dessa disciplina. Mas das disciplinas obrigatórias, eu sou professor da obstetrícia. Como é a sua rotina de trabalho e quais dicas você tem para os futuros e novos profissionais com base no seu mercado? Então vamos lá. Rotina. Primeiro que já é uma coisa que eu não tenho rotina. Eu entrei aqui na universidade, assim como o professor Pedro Paulo, né, meu grande amigo, que está aqui também assistindo, e é o idealizador do Impulsione Vet. Eu entrei, né, junto com a universidade naquilo que a gente fala que é a tríade que um professor ele tem que exercer dentro da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Só que eu achei pouco, eu coloquei a gestão. Então, eu fui chefe de departamento, hoje eu sou o vice do chefe do departamento, mas acabo, vez por outra, também assumindo a chefia, né? Então, esse ano, eu já tive que assumir a chefia em 3 momentos diferentes, né? Tanto por afastamento por saúde da minha chefe, né, da minha colega, quanto também por férias. Então, eu acabo estando ali, atuando junto com ela. Dentro da graduação, né, dentro do ensino, eu sou professor da graduação. Então, como eu já falei, sou professor da disciplina de obstetrícia, né, que tem tanto a parte teórica, né, então tem as aulas teóricas, quanto tem as aulas práticas. Então, a gente tem várias turmas, a turma é dividida em vários grupos, né, digamos assim, e então a gente tem as aulas práticas. Só que dentro do próprio ensino também, eu faço parte, né, e que envolve a pesquisa também, eu sou professor do programa de pós-graduação em medicina veterinária da instituição. Então, além de eu orientar na pós-graduação, eu também dou aula, né, de disciplina na pós-graduação. Sou professor, então, na pós-graduação, eu abri uma disciplina de terigenologia, né, que eu falo que hoje a minha formação, como eu tenho, na minha pós-graduação, eu levei para essa formação, né, de terigenologia, que é ginecologia, obstetrícia, andrologia, né, reprodução. E a gente até envolve a neonatologia também, que a gente está junto ali. Mas eu abri essa disciplina de terigenologia em pequenos animais. Além disso, como eu falei, eu também atuo na extensão. Então, eu coordeno grupos, né, ligas acadêmicas, ligas de estudo. Né, então, eu sou coordenador da LINEL, que é uma liga de neonatologia, obstetrícia, reprodução. Também sou coordenador, junto com o professor Bruno, do GEAC, que é o Grupo de Estudo em Animais de Companhia. E também estou atuando em projeto de extensão, que também atravessa os muros, né, como a extensão tem que ser, atravessar os muros da universidade. Claro que as ligas também têm essa função, não é só um estudo, mas a gente tenta trazer a comunidade para dentro da universidade. E eu sou coordenador do projeto Castramóvel, que é um projeto que tem parceria com iniciativa pública também. Só que eu sou o coordenador interno desse projeto, coordenador institucional desse projeto. É um projeto Castramóvel, que está em atuação durante um ano, né, até haver uma renovação, ele está em atuação durante um ano, atendendo várias comunidades aqui da cidade do Rio de Janeiro e também da cidade de Seropédica. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela não fica na cidade do Rio de Janeiro, ela fica no município de Seropédica, que é município vizinho, colado aqui com o Rio de Janeiro. Então, desculpa, a pergunta, como é que seria a minha rotina? Então, não tem muita rotina, porque o que eu tenho certeza é que nos horários de aula eu vou estar dentro da sala de aula, ou se a aula prática ela for no hospital veterinário, eu vou estar dentro do hospital veterinário, se for nas fazendas, eu vou estar nas fazendas. Mas, com relação à gestão, à pesquisa, à extensão, não tem muita rotina, vai de acordo com as reuniões, a gente tem muita reunião. Além disso, dentro da instituição, quando a gente se propõe a ser um docente universitário, né, um professor de universidade, a gente tem que saber que vão vir muitas comissões para a gente participar. Então, comissão examinadora, de
bancas de concursos, são comissões de estágio. Então, eu faço parte hoje da comissão do TCC, né, do SS, que é o estágio curricular supervisionado. Enfim, então são várias comissões que vão aparecendo dentro da própria residência, né? Além disso, desculpa, esqueci também que dentro da extensão a gente envolve a residência, então eu sou tutor da residência também, né, na área de cirurgia, porque aqui a gente não tem uma residência específica da obstetrícia, seria meu sonho colocar essa residência ainda, mas por enquanto eu estou atuando como tutor da residência, tutor e preceptor da residência de cirurgia em pequenos animais, clínica de cirurgia em pequenos animais. E quais teve mais alguma pergunta? as dicas que o senhor dá para os futuros novos profissionais, com base na sua experiência de mercado? Olha, futuros novos profissionais. A gente vai falar aqui de futuros novos profissionais da medicina veterinária. Eu acho assim, como todo mundo, acredito eu, todos que vão entrar que entram na medicina veterinária têm um propósito. Querem ser médicos veterinários, né? Então tem esse propósito. Então, acho que o básico já se pensa assim, é amar os animais, né? Só que a medicina veterinária, ela é muito ampla no seu conhecimento, ela é muito ampla nas suas áreas, né? Então a gente tem uma faculdade com muitas pequenas áreas específicas. Então a dica que eu dou, e eu concordo, eu acho que a veterinária realmente tem que ser abrangente, né? A gente tem muitas áreas de atuação, ela é abrangente. Eu concordo que a nossa formação ela tem que ser generalista mesmo, né? A formação básica tem que ser generalista. E quem quer se especializar tem que buscar uma especialização, uma pós-graduação, né? Então, assim que conclui a faculdade. Então, a dica que eu dou, primeiro, estudem. São estudos, né? Então, a gente tem que trabalhar, esse é o básico, é querer. Querer, e o querer, quando a gente fala querer, a gente quer estudar também. Se a gente quer aprender, se a gente quer ser um profissional qualificado, a gente tem que estudar. Eu acho que cada um tem a sua forma de adquirir o conhecimento, tem a sua forma de estudo, tem o seu tempo. Eu acho que cada pessoa, isso é muito individual. Mas eu posso trazer de experiência minha. Uma coisa que eu fiz, claro que cada grade curricular tem sua particularidade, né? Mas quando eu optei por fazer medicina veterinária, na verdade, minto. Quando eu comecei a escolher a área que eu queria seguir, isso mudou também, tá? A minha área mudou completamente. A gente pode até falar sobre isso agora na live. Mas quando eu optei pela minha área inicialmente, antes de tudo, eu queria ser médico veterinário de animais selvagens. Então, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Na minha graduação, tinha a disciplina de animais selvagens, que era no final do curso. A gente não tinha um centro de animais selvagens. Quando a gente pensa em medicina de animais selvagens, eu vou pensar em clínica, cirurgia, né, várias outras áreas, manejo, enfim, nutrição. Assim, animais selvagens a gente pensa em todas as possibilidades. Aves, mamíferos, répteis, anfíbios, até peixes, hoje o pessoal também trabalha. Então eu pensei, no mínimo eu preciso aprender o básico das espécies domésticas, né, que é o que eu vou conseguir fazer de estágio. Então fui buscando estágio. Durante o período letivo, eu estava ali na graduação, tentando atuar, assistindo minhas aulas, né? Então desde o primeiro período fui assistindo, e a partir do primeiro momento de férias, eu busquei estágio. Então sempre fui fazendo isso. Dentro da graduação, eu também tive a possibilidade de fazer estágio nos setores, né? Hoje está um pouco mais difícil essa questão do estágio, por causa da lei do estágio, né? Está um pouco mais complicado, mas existem outras formas de atuação, como aqui a gente tem um programa de vivências, como a gente tem os projetos de iniciação científica, projetos de extensão que permite monitorias, que permite o graduando ele aprender. Então, quem quer, né, as pessoas que vão se tornar os novos profissionais, que permite aprender. São vários blocos de atividades que dá esse conhecimento. Mas no meu caso, particularmente, eu consegui estágio. Só que aí eu fui fazendo estágio em centro especializado em animais selvagens, fiz em clínica de pequenos animais, fiz em centro cirúrgico de pequenos animais, e aí também optei por grandes animais, porque eu pensei, se eu quero trabalhar com animais selvagens, eu posso atender um dia uma zebra. Sei lá, posso atender um dia um antílope, que é um ruminante, né? A zebra que é um equídeo. Então eu pensei, também preciso aprender grandes animais. E fui fazendo isso. Então fui ampliando o meu conhecimento, né? Dentro da área de animais selvagens, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na iniciação científica com reprodução, que não era uma área que eu pensava. E eu achava até no início difícil, né? Aquele negócio novo para mim, da fisiologia reprodutiva, um pouco complicado. Só que aí eu abracei a ideia. Eu falei que se eu quero trabalhar com animais selvagens, tem um orientador
que está me dando, um professor que está me dando a oportunidade de eu trabalhar com animais selvagens, eu vou optar pela iniciação. Que tem com possibilidade de bolsa, né, de trabalho, eu vou aceitar. Não é o que eu queria, não era a reprodução que eu queria, mas vou aceitar. E a partir daí eu fui adquirindo conhecimento da reprodução e fui mudando minha área. Então fui conhecendo daí também a biotécnica da reprodução, depois eu fui conhecendo a obstetrícia. A obstetrícia eu só tive no meu último período. Então, essa dica que eu dou, assim, vão ampliando o conhecimento, provando diversas áreas que você tenha dúvida, porque nenhum conhecimento é perdido. Nada é perdido, tudo é adquirido, tudo é guardado, né? Às vezes a gente vê muitos profissionais que pensam em ser um pouco mais especializado desde a graduação, né? Que às vezes tem gente que já está fazendo especialização na graduação. Tudo bem, quer fazer, eu acho bonito também quem fixa naquilo ali e vai ser, né? E se torna um excelente profissional naquilo ali. Mas eu penso também na situação em quando esse recém-formado, né, esse novo profissional, ele cai no mercado, às vezes as oportunidades elas não são as melhores naquela área que ele quis. Ele ficou algo ali, né, que ele deixou de trabalhar, ou então que ele trabalhou. Né? Se ele deixou de trabalhar, é uma pena, porque ele vai demorar um tempo, ou ele vai perder essa oportunidade de emprego, né, ou de trabalho, ou de estudo, porque às vezes é uma oportunidade de uma pós-graduação, de um mestrado, né, de uma pós-graduação estricto sensu, de uma orientação. Então ele vai perder essa oportunidade, ou ele vai ter que se virar nos 30, correr atrás do que foi perdido, do que deixou de acontecer, né, do que ele deixou de aprender. Então, uma dica que eu dou, estudem, se esforcem. E outra, principalmente, façam, o networking é extremamente importante dentro da nossa área. Conhecer profissionais, frequentar eventos científicos, né, eventos, congressos, como eu estou falando, estágio, isso é muito importante, se comportar bem no estágio, frequentar ambientes diversos onde existem profissionais que possam dar uma oportunidade, ou que possam levar você em contato com outro, isso é importantíssimo dentro da nossa área. Então, estudo, interesse, e eu acho que o network é sensacional. Né? Fazer, que eu falo, né, você não precisa ser um melhor amigo, mas ter um bom relacionamento com outros profissionais e outros colegas também, viu, dentro de sala de aula. Quando a gente pede para um professor, quando a gente pede para um aluno fazer um grupo, um grupo de alunos se juntarem, mesmo que eles não se conheçam, né, que às vezes isso acontece, a gente vai pedir para fazer um trabalho na graduação, na pós, muitos falam, nossa, mas não queria fazer nesse grupo porque eu não conheço nem o pessoal. Mas aquele grupo ali pode estar um colega seu que pode te apresentar para uma outra pessoa que pode te levar para outro lugar. Então, eu acho que esse networking aí, essa interação, isso é importantíssimo para um novo profissional. Quer dizer, eu acho que para qualquer profissional, né? Acho que mas principalmente eu penso muito naquela pessoa que está recém na carreira, que acabou de se formar ou que está buscando essa formação. Aí tem umas dúvidas aqui no chat. Conte os benefícios para a sua vida profissional do doutorado no exterior. Desculpa, os benefícios do doutorado no exterior. Os benefícios para a sua vida profissional no doutorado no exterior. Eu não fiz um doutorado pleno, né? Eu fiz um programa de sanduíche. Então, um programa de doutorado sanduíche no exterior. Eu fiquei 1 ano na Universidade da Louisiana e benefícios, se eu for comparar instituições, eu saí da Unesp. Então, a Unesp também era, para mim, uma universidade de ponta. A gente tinha todos os recursos lá. A gente eu tinha Bolsa FAPESP, né? Então, assim que a gente fala, Mãe FAPESP, que além da Bolsa da reserva técnica, enfim. Além disso, a gente tinha aprovado projeto de auxílio à pesquisa, fomento. Então, eu estava com tudo também. Né? Então, não foi aquela questão, eu saí de uma instituição menor e fui para uma maior para trazer técnicas novas. Então, eu não tenho muito do que falar com relação a comparando, porque as duas são sensacionais para mim. Mas o que eu pude ver lá, novas técnicas. Não quer dizer que lá seja melhor ou pior, mas aprendi novas técnicas. Conheci novas pessoas, novos profissionais. Né? Isso me levou também, me levou de volta até os Estados Unidos para apresentar trabalhos que eu desenvolvi no Brasil e desenvolvi lá num congresso da Telegenology, né, que aconteceu no Texas. Né? Isso me fez ter, quando eu comecei na docência, logo em seguida que eu terminei o doutorado, eu entrei na docência, né, eu fui contratado pela Universidade Franca. E aí eu tive também
também alunos lá. E esses alunos, eles também buscaram minha ajuda como contato, né, como uma escada para também chegar lá na Louisiana. Então, é uma questão de network. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse tido esse contato próximo com alguns profissionais de lá. E criei muitos amigos. Além de ter sido meus meus tutores, né, o tutor e alguns professores, eu fui criando amizades também, laços de amizade. Então, sem contar que a língua também foi fundamental, né? Então, eu fui para uma universidade americana, que a língua era o inglês, isso me obrigou a falar inglês. Eu já vinha fazendo... isso também é uma dica que eu dou muito grande, assim, uma dica boa para qualquer profissional. Aprendam línguas, né? Então, aprendam... o inglês é fundamental para quem quer atuar na pesquisa, né? Você vai para qualquer lugar, mas espanhol é importantíssimo. Se quer outra... não acho tão legal o inglês, não sei porquê, mas eu tenho uma aptidão pelo francês, o italiano. Busque a língua inglês, francesa, italiana, chinês, enfim, aquilo que vai te levar para o seu objetivo. Mas aprenda outra língua. Saia da bolha português, né? Saiam da bolha português. Mas, voltando, então, a língua também foi fundamental. Sem contar que eu conheci pessoas de outras áreas, né, específicas. Tive conhecimento de mundo sensacional. Então, não foi só o profissional. O profissional também eu já desenvolvia técnicas excelentes no Brasil. Mas aprendi técnicas novas. Aprendi uma coisa que também me permitiu, que me apaixonei. Acabei não seguindo, mas eu acompanhei todo um experimento, né, toda uma linha de pesquisa com equinos. Hoje eu acabo não atuando com equinos porque a vida me levou para outra área. Mas eu aprendi muito. Então, hoje, se eu precisar entrar na área, né, da reprodução equina, eu não vou sair do zero. Eu tenho conhecimento, eu sei trabalhar com equinos. Né? Não tô falando aqui da obstetrícia específica, estou falando da área de reprodução, né? Da parte de biotécnicas da reprodução. E claro que eu já lá também acabei atuando também na obstetrícia, né? Não só na reprodução. Mas, enfim, foi muito aprendizado, foi muito conhecimento, e não conhecimento técnico só, mas conhecimento de mundo, de pessoas. Conheci vários profissionais de outras áreas, então foi fundamental. Então, acho que foram os benefícios, né? Então, só falei de benefício. Acho que, sinceramente, eu não vi nada que eu falasse, não deveria ter feito isso. Nada, não teve nada que eu me arrependesse, assim, nada. Enfim, é uma pena só ser tão longe, porque acho que a ponte poderia ser Rio-Niterói aqui, né? De eu atravessar a ponte e estar lá, porque eu morro de saudade das pessoas de lá, da mesma forma que eu morro de saudade das pessoas também de São Paulo, da Unesp, enfim. Aí tem outra dúvida aqui. Você vai ler aí, Kézia? Acho que tá mutado. Passou também, eu vi que tinha mais alguma observação aqui. Tem mais uma. Eu vou ler, eu acho que travou. Kézia? Oi. Você vai ler a outra dúvida? Não, é que antes de fazer as outras perguntas, né, eu gostaria de convidar quem está aqui assistindo, né, e tem interesse na área de nefrologia e urologia, nós temos, né, o curso online de clínica e endoscopia do trato urinário, e nós vamos ter também o curso de leituras de laudos de endoscopia e videocirurgia, que vai ocorrer em dezembro. E aí, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre os cursos disponíveis, é só estar entrando em... Aí temos mais perguntas. Teve uma pergunta aqui. Aqui. Tem uma pergunta aqui que eu li, eu posso responder essa pergunta? É Mate Boaventura, essa? Isso. Da área, né? Eu achei interessante, porque isso é algo que eu gosto muito de trocar ideia com meus alunos. Eu vou fazer a perguntinha, porque quando a gente salva a live, ela não registra o texto. Aí eu vou só ler o pessoal que for assistir. Gente, o Mate Boaventura perguntou assim: o que te fez querer mudar de animais selvagens para animais de pequeno porte doméstico? Só para registrar. Tá bom. Isso aí para mim é muito interessante, porque eu troco muito essa ideia com meus alunos. Né? Como eu falei do início, eu acho que as pessoas entram muitas vezes focadas numa área, né? Se prendem naquela área, mas as oportunidades elas vão surgindo no decorrer do curso, digamos assim. Não só depois do curso, mas no decorrer do curso também. E eu só abri os olhos para a obstetrícia quando eu estava no meu último período, no meu último estágio, né? Que eu fiz uma parte na Unesp de Jaboticabal,
que foi, na verdade, eu acompanhei um experimento na Unesp, então lá eu acompanhei, acabei acompanhando um pouco da rotina, depois eu fui para a Unesp de Botucatu, na área da obstetrícia e reprodução, depois eu fiz um estágio de 1 mês numa clínica de selvagens, clínica de pets exóticos, né? Então, são aqueles selvagens que são atendidos que moram na cidade, que são atendidos ali. Então, calopsita, por exemplo, né? Os periquitos, australiano, chinchila. Então, eu fiz esse estágio. Quando eu estava, então, nesse último momento, tinha acabado de fazer a disciplina e fui para o estágio, eu percebi que o que eu queria realmente era a obstetrícia. Então, não foi especificamente agora a questão do grupo de animais. Não foi selvagens, não foi pequenos animais, nem foi grandes animais. Foi para a obstetrícia, para a área de teleogenologia. Logo em seguida, quando eu estava no meu estágio, né, surgiu uma oportunidade da minha orientação, né, com o professor Wilter, da Unesp de Jaboticabal, para o mestrado. E quando eu tinha o pensamento de fazer a residência, né? Eu queria, naquele momento, pensei, putz, eu queria fazer a residência, né? É algo que eu aconselho, também isso é um conselho que eu dou. Quem quer seguir a área clínica, cirúrgica, várias outras áreas que tenha o programa, que tenha o programa de residência daquela área, eu aconselho fazer a residência. Eu acabei pulando essa etapa, porque eu estava querendo entrar numa universidade muito boa, numa instituição muito boa, que era a Unesp, que me permitia atuar também nessa parte clínica, junto com a pesquisa. Então, eu aceitei, né, eu queria também, então surgiu a oportunidade, né, que eu aceitei, ó, claro que eu pedi também, né, essa orientação. Mas eu aceitei, então eu falo assim, aceitei não fazer a residência naquele momento. E aí entrei no mestrado, na cirurgia. Só que aí, dentro do mestrado, eu atuei na pesquisa. Mestrado é um período curto, são 2 anos que a gente tem que fazer tudo. Então, tem que fazer disciplina, tem que fazer pesquisa, né? Então, eu senti ainda a falta da residência. E aí eu falei, não, terminar o mestrado, eu vou prestar residência. Então, que aí eu fui proibido pelo professor Pedro Paulo, pelo professor Marcos Feliciano, que é hoje professor da USP, e o professor Pedro Paulo, que é da Federal do Pará, de eu fazer a residência. Eles falaram, Felipe, você já faz coisa aqui que você vai fazer, na residência você vai fazer o que você já faz. Porque a gente já vinha atuando na pegada também da clínica, da cirurgia, né? A gente já fazia isso, a gente já fazia, o professor Pedro Paulo já atuava na vida de cirurgia, ele estava começando, a gente estava começando, a gente montou a equipe, né? E veio a vida de cirurgia junto com a obstetrícia, e aí eles me proibiram, né, digamos assim, falaram, não, você não vai fazer isso, você vai entrar no doutorado, e no seu doutorado você vai usar esse tempo que você vai ter um pouco mais livre, porque tinha um experimento, eu aproveitei uma carga horária do mestrado, né, então fazia carga horária, mas eu tinha um tempo mais livre, né, eu tinha 4 anos para terminar aquele doutorado. Então você vai aproveitar esse tempo e você vai atuar também na rotina, né, então você vai tentar agregar isso com a rotina também do programa de residência, do programa de residência não, do setor de obstetrícia. Falei, tá bom, angustiado, né? Porque eu queria prestar a prova de residência, mas só que as provas de pós-graduação, elas acontecem antes da prova de residência. Então não tinha muito o que fazer, era fazer igual o mestrado. Eu fiz a prova do mestrado em setembro, se eu não me engano. O resultado saiu em outubro. Não, em agosto, eu acho. O resultado saiu em outubro. A prova do doutorado também era a mesma coisa. Saía, e aí eu prestei. Acabei passando em primeiro lugar geral lá do doutorado. Então tinha que ser. Tinha que ser. Quando eu entrei, eu falei, não, agora eu embarco no doutorado, vou fazer o que eles me instruíram para fazer. Fiz e não me arrependo também. Mas eu aconselho aos meus alunos, façam a residência, porque eu acho muito importante, porque nem todos vão entrar num programa de pós-graduação, né, que permita o pós-graduando atuar na rotina hospitalar, na rotina médica hospitalar. Eu tive a sorte, né, também o meu orientador, altamente permissivo, um cara sensacional, que é o professor Wilter, né, que me permitiu, o Wilter Vicente, que me permitiu atuar nessa. Tô vendo que a Ana Paula aqui está respondendo. A Ana Paula foi uma das que me ajudou muito. A Ana Paula era residente na época que eu estava com toda essa dúvida. Então, sensacional também. Essa equipe da Unesp, eu sou apaixonado, assim, não tem muito o que falar. Então, eu aprendi muito com todos eles. Mas é isso. Eu aconselho todos a passarem pela residência, não fazer como eu fiz, mas eu tive muita sorte, justamente, aí vem a questão do networking. Vem a questão, eu tive sorte de conhecer excelentes profissionais que permitiram eu atuar dessa forma. Então, tanto os profissionais que já estavam há muito tempo, quanto aqueles profissionais que estavam chegando, que vieram só para agregar, né? Então, isso foi sensacional. Então, a minha formação, ela foi muito sorte de ter encontrado boas pessoas. Acho que finalizou.
Tem uma pergunta aqui, já foi meio que respondida. Pode falar, Ken. Faz suas experiências internacionais. Eu acho que eu já falei, não? É mais a experiência da pós-graduação, não é? A experiência internacional. Isso. Sim, acho que foi no mesmo, na mesma linha da outra dúvida. Eu tive essa experiência de viver fora, atuando na minha área. Desculpa, eu tive essa experiência de viver fora, né, atuando na minha área, como também tive a experiência, claro, de ir para eventos científicos fora do país, que também a gente acaba fazendo, conhecendo novos profissionais. Então, por isso que eu falo, tudo bem, nem todo mundo vai ter condições naquele momento de ir para fora do país, mas às vezes tem um simpósio que é local, né, na cidade que mora ou que estuda, às vezes é um simpósio, um congresso no estado, né? Então, eu aconselho todos a participarem desses eventos. Quem está querendo se formar, quem está querendo se profissionalizar, participe desses eventos, criem network, né? Conheçam novos profissionais, troquem ideias, leiam os trabalhos científicos, isso é muito importante também. Porque a partir daí a gente vai adquirindo conhecimento, né? E como eu falo, não é só o conhecimento técnico, científico, também é o conhecimento global, conhecimento de mundo, de pessoas. Pode finalizar, Kézia. Foi as dúvidas, muitos elogios no chat aqui. Acho que foi, Kézia. Acho que é isso Muito mesmo. obrigada. Ok, meninas. Muito obrigada, doutor, novamente por ter aceitado o convite. E eu quero parabenizar pela iniciativa de vocês. Está sendo sensacional. Eu vejo que vocês têm convidados excelentes colegas, então, parabéns pela iniciativa, né? Assim, eu acho importantíssimo a gente estar impulsionando, digamos, a nossa área, né? Olha só, em último, foi a sua experiência em Baton Rouge? É o Murilo. Eu mesmo já respondi. A cidade que eu fiz a pós-graduação, o Murilo é um grande amigo também, morou junto comigo, com o professor Pedro Paulo, na mesma república, junto com o professor Marcos. Essa experiência de ter morado fora, ter vivido fora, e Baton Rouge, né, a cidade lá onde fica a Universidade da Louisiana. Então é isso, gente. A gente aguarda vocês aqui na próxima semana, no mesmo horário, às 7 horas. Vai ter outro convidado. E eu espero que vocês estejam presentes aqui com a gente. Muito obrigada, professor, novamente, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau, gente.